Hoje vivemos tempos onde a beleza ela tem ocupado um lugar de maior destaque. Ao longo dos tempos, isso sempre foi algo que foi falado, seja através da arte, da escultura, a beleza, a expressão de um corpo feminino, um corpo masculino, independente. Sabemos que há muitas formas de beleza e muitas formas de expressá-la. Porém, qual é a importância que damos à beleza em si, na sua essência? Aquilo que está oculto, que está coberto, que ninguém consegue acessá-lo, ou precisa ter sensibilidade ou certa experiência para acessar o que está oculto. Você já parou para pensar este mundo onde somos atacados porque a beleza ela tem um padrão e quem não se enquadra nesse padrão não é considerado belo, pode ser até desprezado, porque não tem a beleza do que é considerado um padrão. São esses os nossos dias. Mas em relação à beleza, há padrões criados pela sociedade, porque também é um meio de comércio, ou seja, tudo é propositalmente pensado e colocado em prática a partir de cabeças, de mentes que pensaram bastante sobre a situação e sabe que o resultado é 100% ou mais que isto. Então, quando a gente para pensar sobre a beleza, são esses os dias que vivemos hoje. A aparência ela conta muito para a humanidade, porque a beleza ela é colocada neste lugar de destaque, um pedestal, em um trono. E hoje eu quero contar para você uma história que fala sobre isto. Um homem, ele saiu e foi viajar. Na viagem, ele chega em uma hospedagem. Ele tem dinheiro para pagar a sua estadia naquele lugar, mas a sua aparência ela foi condenada ali. Ninguém quis que ele ficasse ali naquela cidade hospedado naquele lugar. Porque não era o dinheiro, era a aparência que contava. E aquele homem, ele não insistiu. Ele pensou, já que aqui eu não posso me hospedar, eu vou embora. E foi. Não brigou com ninguém, sabia qual era a situação ali que as pessoas enfrentavam e a forma que eles aprenderam em relação a um padrão de beleza. E ele não se enquadrava naquele padrão. O viajante retornou e foi para um outro lugar. Mas o que foi que aconteceu? Houve um decreto naquela cidade e a cidade ela ia ser punida e a punição era a morte para alguém que não se enquadrasse em um novo padrão de beleza. E o que aconteceu? Todos na cidade e naquela hospedagem foram condenados à morte. E na hora que as pessoas estavam ali para receber a sua sentença de morte, que já estava assinada, chega alguém gritando pela rua, desesperado, correndo, e gritava e corria, dizendo assim: parem, 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 não matem ninguém, ninguém precisa morrer, ninguém vai morrer. Por quê? Por quê? Alguém questionava: quem é esse que vem gritando por aí? O que é que ele está dizendo? Alguém diz assim: ele está dizendo que a sentença foi anulada. Ninguém mais vai morrer. Por que ninguém mais vai morrer? Porque um viajante apareceu e ele se enquadrava no padrão de beleza que era esperado.
E ele não só se enquadrava no padrão de beleza, como ele foi o salvador e resgatador de todas aquelas vidas que já estavam sentenciadas à morte, porque nenhuma se enquadrava no novo modelo de padrão. Mas ele sim. Por quê? Porque tinha uma pessoa na cidade que entendia de padrões de beleza e quis mudar. Ele tinha poder, ele tinha autonomia e podia fazer o que bem entendesse. E ele resolveu testar um outro modelo de beleza. Era uma beleza que seria acessada além da aparência. Era algo que estava ainda sem ser revelado, mas que estava ali. E este homem, ele conseguiu identificar isto em um viajante, uma pessoa que estava totalmente sem aparência de acordo com o modelo anterior exigido. Foi causado tantos problemas, o padrão, que foi necessário a mudança. A aparência estava trazendo muitos problemas. Por quê? Porque as pessoas que vinham para a cidade, que não se enquadravam, elas deixavam de contribuir ali, de fazer a cidade crescer. Elas iam embora. E qual era a fama que era espalhado? É que aquela cidade tinha um padrão de beleza, então quem não se enquadrava ali não ia mais para aquele lugar. E a cidade ela ia perdendo com isto. Mas, quando alguém resolve mudar, eis aí o resultado. Até as vidas foram compradas, foram resgatadas. E todo mundo querendo saber, será que foi aquele último viajante? Ele era bem diferente dos demais. Ele tinha uma calma, ele tinha uma serenidade, ele tinha um olhar diferente. E ele não questionou. E ele tinha dinheiro para pagar a sua hospedagem ali. Certamente foi ele. E foi mesmo. Foi este o viajante. Mas foi negado a hospedagem que ele ia pagar. Foi desprezado por causa da sua aparência. E aqui eis a nossa outra parte da reflexão. Em um texto bíblico, onde podemos aprofundar, no livro de Isaías, o capítulo 53, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.